Esta é a hora de adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará: Tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. É um convite ao louvor e à adoração do nosso Pai. É um convite, tal como estás. Vem, vem para adorar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará: Tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará: Tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Nós só podemos louvar a um Deus que é grande, é grandioso este Deus. E não há forma. Nós ainda agora, antes de começarmos a celebração, tivemos a nossa escola bíblica com o nosso professor, o excelentíssimo senhor doutor catedrático PhD Eduardo, e falámos sobre misericórdia, falámos sobre graça e misericórdia. E uma das coisas que nós ficámos absolutamente convictos e certos, e foi dito várias vezes, é que é impossível nós sentirmos e termos misericórdia se não for através do Espírito Santo. E este Deus que tem a graça, toda a misericórdia, toda a graça, este Deus é um Deus grandioso. E é sobre esse Deus que nós vamos cantar agora. Senhor meu Deus, quão maravilhoso Tu és. Céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta
a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, ao oferecer teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso, grandioso, 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 grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso, grandioso, 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 grandioso és tu. Amém? Amém. E
E é muito bom nós estarmos aqui, não é? E é muito bom também nós podermos olhar para o nosso lado e vermos que não estamos sozinhos. Então olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo e diz: bem-vindo, diz: Senhor te abençoe. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã. Se não conheces quem está ao teu lado, pergunta pelo nome. Quem está aqui connosco pela primeira, segunda ou terceira vez, recebe mais um abraço aqui, mais um abraço aqui, mais alguém? Bem-vindos. Bem-vindos a todos aqueles que nos visitam. Sintam-se em casa. Esta é a nossa casa. É aqui que nós nos reunimos. Mas também nos reunimos durante a semana, nos pequenos grupos. E nós temos pequenos grupos desde lá de cima de Vila do Conde até Santa Maria da Feira. Então hoje, terça-feira e quarta-feira temos os nossos pequenos grupos. Então se não fazes parte de um pequeno grupo, fala com quem faz parte, fala com quem está aqui da local e certamente será indicado um pequeno grupo mais perto da tua casa e podes assim também juntar-te connosco ao longo da semana. Nós na escola bíblica estudamos a palavra, durante a celebração somos exortados sobre a mesma palavra e durante a semana aplicamos a palavra àquilo que é a prática do nosso dia-a-dia. Também não nos vamos esquecer que em setembro nós vamos ter dia 19 e dia 20 a nossa conferência com Missão Reversa. Nós vamos receber aqui na nossa casa a Missão Reversa. Então dia 19 à noite, sábado o dia todo, dia 20 e também no domingo vamos ter também aqui o pastor a pregar e tudo. Então façam as vossas inscrições, está bem? Eu sei que nos pequenos grupos circula as mensagens para fazer as inscrições, mas não se esqueçam de fazer as inscrições, está bem? Quem é da local tem um valor diferente e quem vai servir, não se esqueça, precisamos de voluntários, já tem ali as listinhas, inscrevam-se nas listas, está bem? Mas independentemente de porem ali o nome, têm que se inscrever também, ok? Não vamos esquecer isto. E também não vamos esquecer o desafio do ar-condicionado, ok? Já estão aqui, já sabe bem, estamos aqui mais fresquinhos, já não está aquele calor que não se aguenta, apesar de que temos por isto mais fraquinho, porque há pessoas que não conseguem, não aguentam com o ar, mas mesmo assim está fresquinho cá dentro. Então não vamos esquecer. Então, se te quiseres comprometer temos ali na segunda coluna 1.500, 200 e 100. Podes comprometer com um daqueles valores dividido por 4 parcelas. Ok? Então, quem se compromete com 1.000 euros dá 4 parcelas de 250, quem se compromete com 500 dá 4 parcelas de 125 e assim sucessivamente. Então, se tu ainda não te comprometeste, ainda não fizeste neste este passo, obviamente que é em amor, e é um amor que não vem de nós, ok? Mas é muito bom nós podermos estar aqui e podemos estar aqui fresquinhos. Então, se ainda não fizeste parte deste projeto, faz a tua parte, é aquilo que Deus tocar no teu coração. E nós vamos também ter aqui a oportunidade agora de poder contribuir com os nossos dízimos e ofertas, não só através do IBAN e do MBWay, mas também aqui fisicamente, onde podemos também contribuir. E não nos esqueçamos de uma coisa: os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós não estamos a dar nada para Deus, ok? Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos já é dele. Então aquilo que nós fazemos quando damos o dízimo, quando damos a oferta, o dízimo parte da obediência, a oferta parte de amor, é gratidão. E vamos sempre que dermos alguma coisa, demos sempre com o espírito de gratidão, porque nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos, mesmo que às vezes não tenhamos tudo, aquilo que achamos que precisamos. Então vamos neste tempo agora, no próximo cântico, vamos poder então dar a Cristo, a Deus, um pouco do muito que Ele já nos deu. Toda a justiça vem de ti e todo amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Em
Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Toda a justiça vem de ti. Todo amor vem de ti. Toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer.
cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Amém. E que esta possa ser a nossa oração. E vamos também, uma das vontades do nosso Deus é deixai, como Jesus disse, deixai vir até mim as criancinhas. Eu não vou usar essa frase como deixai vir a mim, mas vou usar esta frase para... Nós temos uma responsabilidade, enquanto igreja, de ajudar as famílias a que as crianças possam crescer nos caminhos e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E vou chamar aqui à frente todas as crianças até aos 9 anos, dos 3 aos 9 anos. E também vou chamar aqui à frente o casal Almeida, o casal Tobias, que esta semana prepararam a lição para dar às crianças. E nós dizemos sempre, e vamos continuar a dizer sempre, elas não saem daqui para não chatear. Elas saem agora porque vão ouvir a palavra de Deus de uma forma preparada para elas. Então é muito importante. Está muita gente de férias, está muita gente fora, mas ainda temos, mesmo assim ainda temos aqui uma catrefada delas. É bom? Tem sido bom, meninas e meninos? Tem sido bom? Sim? Não está muito entusiasmado. Tem sido bom ou não? Ainda não está muito entusiasmado. Tem sido bom ou não? Não, não está entusiasmado. Vamos ver no final, vou voltar a perguntar. Priscila, podes orar pelas crianças? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui num domingo, Senhor, para celebrar, Senhor, o Teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos com essas crianças, Senhor, servindo, Senhor, ao Teu reino, Deus, e sendo facilitadores, Senhor, da Tua palavra ministrada ao coração delas, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, que o bom caminho, Senhor, seja ensinado, Deus, enquanto se anda, Senhor, enquanto se caminha, Deus. E que nós aqui na igreja, Senhor, também possamos contribuir, Deus, para a fixação, para a guarda, Senhor, da Tua palavra no coraçãozinho delas. Ser conosco também aqui no culto, Deus, ser com todas as pessoas aqui. Traz, Senhor, aquela mensagem especial ao nosso coração, Deus. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. No seu santo monte quero
adorar. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Podemos sentar. Eu vou chamar aqui à frente o pastor Ricardo Matos. Como já perceberam, a nossa querida família Melo, João, Priscila, Natan e Amanda tiraram agora uns dias de férias e por isso primeiro mandou dar o recado através do pastor Joel sobre o descanso, recordam? Primeiro mandou dar o recado e depois foi descansar. Então está a coisa bem escalada. E hoje temos aqui connosco o pastor Ricardo, da igreja em Braga, Igreja Renovo. Obrigado, pastor, por estar aqui e é um prazer enorme. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Ricardo e que o Senhor possa usá-lo para nos abençoar a nós. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esta manhã, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu estás connosco. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido connosco. Queremos neste momento, Senhor, pedir-te uma bênção especial na vida do pastor Ricardo. Senhor, usa-o, Senhor, que ele possa ser bênção, que ele possa falar aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, ó Pai. Abençoa ele, a sua família, abençoa a sua igreja, ó Pai. E obrigado, Senhor, porque ele aceitou o convite de estar aqui hoje e poder pregar aquilo que Tu queres que seja pregado, Senhor, a nossas vidas. Guarda-o, Senhor, abençoa-o e usa-o em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Você está feliz com Jesus? Amém. Eu também, muito feliz por estar aqui, né, por esse convite. O João é um pastor muito querido, um amigo, um tesouro que eu encontrei aqui, apesar de sermos da mesma região no Brasil e temos muitos amigos em comum.
E os nossos amigos começaram a nos dizer, a mim e a ele, você tem que conhecer o João Melo, ele está no Porto, e para o João você tem que conhecer o Ricardo, ele está em Braga, e a gente ficava sempre recebendo essas mensagens, e até que aconteceu esse encontro, e nós nunca mais nos largamos, né? Ele realmente é um tesouro muito precioso, um amigo que pastoreia o meu coração em muitos dias, né, da lide, da vida, das coisas que vamos passando pela jornada. E o João tem sido esse amigo sempre pontual, sempre presente. Eu sou Ricardo, como foi anunciado, né, casado com a Sara, pai do Daniel, da Isabel. Eles não estão comigo porque tem um fenômeno na Renovo de Braga que não tem aqui na local, que é a falta de voluntário no período do verão. Só acontece lá, nós precisamos que os irmãos orem por nós nesse sentido, que o agosto é sempre um desafio muito grande, né? E aí nós distribuímos muitas atividades para a mesma pessoa. Então, hoje, Sara estava liderando o louvor e ainda ia pregar, né? E por isso, ela não está aqui, mas deixo um abraço a todos os irmãos. Eu quero continuar, não sou PhD, mas eu vou continuar, pela misericórdia de Deus, falando o tema que eu peguei aqui, né? Uma parte de uma boa ministração na escola, e eu quero, pela graça de Deus, continuar esse tema, que é o dom da misericórdia, com os olhos do coração. O nosso momento como igreja do Senhor Jesus é uma celebração dessa multiforme graça de Deus, que através da vida de muitos irmãos traz dons específicos para a edificação do corpo de Cristo. E nós sabemos que cada pessoa é única, tem o seu chamado, tem dons que são entregues a ela, mas é um chamado coletivo, porque junto como igreja nós incentivamos um ao outro ao exercício também do seu dom. E quando alguém falta-nos uma parte preciosa do que cada um foi chamado para entregar. Por isso que quando alguém parte para a glória, nós sentimos essa falta, essa ausência, e essa ausência nunca é substituída, porque é a forma com que Deus se relacionava com essa pessoa e trazia uma porção muito especial para a vida da igreja. Mas esse dom, o dom da misericórdia, ele não é um dom que foi dado a uma pessoa da igreja e com isso cobre toda a missão da igreja. Esse dom, ele é um dom que nos é entregue, mas nós precisamos de muita intencionalidade também para exercer esse dom, porque por muitas vezes nós, no tempo que vivemos, a misericórdia tem sido confundido como uma simples piedade, né? Eu vejo alguém e não me faz falta deixar ali algum benefício para ela, seja um recurso financeiro, seja uma ajuda de alguma forma, mas eu não me envolvo profundamente com aquela causa. Eu simplesmente quero, de alguma forma, só não ter sido simpático ou não ter sido indiferente com essa pessoa. Na perspectiva bíblica, a misericórdia não é isso. É muito mais do que um sentimento ou uma ação isolada. É um estilo de vida, é uma ação concreta e motivada pelo amor de Deus às pessoas. E através de cada um de nós, Deus continua se tornando presente na vida de pessoas que se sentem amadas, se sentem cuidadas, porque Deus manifestou amor através de uma outra pessoa. Há 15 dias atrás, num domingo, nós recebemos uma triste notícia na nossa igreja. O filho de um membro da nossa igreja morreu em Ibiza. Uma notícia que circulou aí pela internet, talvez você tenha visto isso, né? Um jovem que caiu de uma sacada em Ibiza. E ele era filho de um membro da nossa igreja que tinha acabado de chegar em Portugal para passar um mês com o pai e se dirigiu a Ibiza, e lá ocorreu esse incidente na sacada de um hotel e ele veio a óbito imediato. Nós tínhamos saído do culto, estávamos num rio, no lazer, toca meu telefone e era a notícia do que tinha ocorrido. E como que nós vemos esse dom de misericórdia? Eu logo liguei para um membro da igreja para que ele pudesse nos ajudar de alguma forma com isso.
e ele fez um contato com alguém que ele tinha na Espanha, e essa pessoa então ligou para as autoridades, e aí trouxe-nos todas as informações. Mas sem que eu pedisse a esse irmão mais do que isso, eu deixei aquele lazer, me dirigi aqui ao aeroporto do Porto para aguardar o pai chegar e ter um tempo com ele antes dele embarcar. E enquanto eu me despedia desse pai, e com um pesar no coração, porque ele estava indo sozinho para aquele momento, e eu tentando ver dentro da empresa que eu trabalho se eu conseguia me deslocar para que eu pudesse dar um suporte mais de perto, chega uma mensagem de um membro da igreja dizendo: acabei de comprar a passagem e eu vou ter com ele lá e vou passar os dias que são necessários para acompanhá-lo, né, nesses trâmites administrativos para o translado do corpo. Que é isso, irmãos? Isso é dom de Deus. Mas não é só dom de Deus, isso é amor, é olhar com os olhos do coração. Porque esse irmão, ele não fez contas se esse dinheiro ia fazer falta para ele, se as passagens, se a hospedagem em Ibiza é alta temporada, como é que ele ia ficar lá. Ele simplesmente foi. E aí nós vimos Deus cuidando em mínimos detalhes, hospedagens mais em conta, várias manifestações da presença de Deus através de outras pessoas, mas esse próprio irmão, ele nos relatou a importância de não estar sozinho e ter um membro da igreja, um membro da sua família espiritual com ele nesse dia que, por certo, é o pior dia da sua vida e da vida da sua família. Queridos, nós somos chamados para ser uma família espiritual. E essa família espiritual, ela precisa funcionar não só como um tema, como uma mensagem, um slogan, mas ela precisa funcionar com realidade, com fatos, com atitudes claras que manifestam a vida da igreja como um corpo, como uma família e um corpo que onde um está doendo, o outro membro sente o efeito dessa doença, dessa dor ou dessa ferida, e ela começa a se comportar para que haja cura no devido lugar aonde dói. Não é assim que o nosso corpo produz e trabalha, né? Nós estamos com uma enfermidade, aí fazemos uma febre, e essa febre então começa a combater essa infecção, e o corpo vai reagindo para que haja cura. Nós somos esse corpo de Cristo, mas com uma coisa muito preciosa. Nós podemos produzir saúde, cuidado e amor no corpo de Cristo, mas nós também somos mão para servir o que está fora do corpo de Cristo, para que a igreja possa se tornar útil e relevante para o seu tempo no lugar onde ela está. O dom de misericórdia, ele foi muito bem explicado aqui, ali em Romanos 12:8, que é uma manifestação alegre, feliz, né, da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E tem um fato, tem uma parábola que mostra claramente como que nós podemos ser religiosos e ao mesmo tempo indiferentes e não amorosos com aqueles que têm necessidade. Essa história está em Lucas, capítulo de número 10, eu quero ler consigo, Lucas 10, do verso 25 ao verso 37. Muito obrigado por me ajudar aí com os slides. Deus te abençoe. Verso 25 de Lucas 10 diz: certo perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como a leis? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu Jesus: respondeste corretamente, disse Jesus. Faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Estes, depois de o desposarem e espancarem, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia sobre a estrada um sacerdote,
mas vendo-o passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita chegou àquele lugar e vendo-o também passou pelo outro lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o encheu-se de compaixão, com olhos do coração. Ele viu e viu de perto. Ele viu e viu o mais perto que ele poderia para ele ter um diagnóstico não só da gravidade, mas do valor daquela vida que sofria. Porque quando ele se enche de compaixão, é como se ele pensasse, este homem não deveria estar sentindo a dor que está sentindo. Como eu posso, de alguma forma, amenizar ou tornar essa dor mais suportável nesse tempo? O que eu posso fazer? Ele começa então a se envolver com isso. Ele tem compaixão, ele tem uma paixão com ele. Ele tem um envolvimento, uma ligação com essa pessoa que até aquele momento era ninguém para ele. Até aquele momento não existia na vida dele. Mas no momento em que ele vê, agora existe uma missão. Aproximou-se, tratou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele. E se gastarem mais alguma coisa, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai e fazes tu o mesmo. A forma com que esse diálogo começa, ele começa primeiro com um homem religioso querendo testar Jesus. Em seguida, Jesus apenas faz com que ele recite o que ele já sabia. E ao recitar isso, Jesus falou, olha, fazendo isso você já está em paz. O texto diz que na sequência esse homem então tenta justificar-se. Perceba uma coisa, se você for bom em justificativo, você vai ser péssimo de arrependimento. Você sempre vai querer encontrar uma desculpa para não fazer ou para continuar fazendo o que você está fazendo, a maneira que você está a viver. Então aquele homem, ele simplesmente, Jesus não tinha dito nada a ele, apenas fez-lhe uma pergunta, olha, o que você já sabe? Ele mostra que ele sabia a verdade, e a verdade era suficiente. Jesus disse, se você viver dessa maneira, você já vai viver bem, já está garantido. Apenas faça isso. E ele então tenta se justificar, dizendo, mas eu não sei muito bem como fazer isso, eu não sei quem é esse próximo. Quem é esse próximo? E Jesus então conta uma parábola, e essa parábola expõe ainda mais a vergonha para este homem que sabia a verdade, mas não praticava a verdade. Como aquele levita, como aquele sacerdote, aquele homem conhecia, mas não vivia aquilo que conhece. Queridos, nós não seremos cobrados daquilo que nós vivemos ainda em ignorância, daquilo que ainda não sabemos. A questão é que nós, como igreja, já sabemos o suficiente para viver plenamente o que Deus já nos deixou saber. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos o papel da igreja, nós sabemos o que é ser um discípulo de Jesus, e nós apenas devemos fazer isso. E fazer isso não por obrigação, não fazer isso por uma legislação, mas fazer isso porque isso é parte de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. Nós deixamos agora, nós não temos mais uma vida, a vida que vivemos é a vida dele. O chamado que temos é para representá-lo. Como embaixador de Cristo, como embaixatriz, você tem um chamado de representar esse reino, representar esse Cristo, e com a sua vida, com as suas escolhas. Se nós passamos indiferente ao necessitado, se nós não olhamos as realidades que tem nas cidades que nós vivemos, e se nós não nos importamos com isso, e se nós não buscamos no Senhor uma forma de interagir com isso para que haja transformação, então nós não estamos praticando o que nós conhecemos. E não basta só conhecer. Nós precisamos ser intencionais nisso. E nós temos o Espírito Santo que não só nos dá o dom, mas nos capacita. E também nos exorta.
Porque quando fazemos algo errado, o Espírito Santo sempre nos dá a saber que nós erramos. Mas nós podemos ser bons em justificativa e péssimos em arrependimento, assim como aquele mestre da lei. Mas o Senhor hoje nos chama a 3 coisas: a ver, a sentir e a agir, para que o nosso olhar com o coração possa manifestar a vida inteira de Deus que nós já desfrutamos, mas precisamos torná-la também suficiente e inspiradora para a vida daqueles que ainda não o conhecem. Então, nesse texto de Lucas 10, ali no verso 30 a 32, nós vemos que Jesus estava conversando com alguém que tinha um certo interesse em Jesus, mas não era um interesse em aprender de Jesus e nem um interesse em se tornar alguém parecido com Jesus. Ele queria era se sobrepor a Jesus a partir da perspectiva da sua religião, a partir da perspectiva da sua religiosidade. E nós, quando somos alcançados por Jesus, pela graça de Jesus, e passamos a congregar em família, e você está aqui na família local, e você está sobre um pastoreio, sobre uma direção, sobre um ensino para a sua vida, nós temos um chamado para que nós possamos ser lapidados para essa vida em Deus. Aquele homem, eles queriam apenas constranger Jesus, mas o que Jesus fez foi deixá-lo que ele se enrolasse pela própria vida dele, pela própria consciência dele, que ele, a partir do que seria dito. E o que Jesus disse? Uma parábola. Jesus não foi a lei, Jesus não humilhou, Jesus apenas contou uma história. E histórias são tão boas, né? Histórias são tão boas. Eu recebi recentemente uma igreja árabe lá em Braga, até através do pastor João Melo, para servi-los. Eles já se reuniram algumas vezes usando as dependências da nossa igreja. E uma vez eles estavam lá e eles estavam pregando para alguns muçulmanos, e eu fiquei ali esperando o apelo, sabe, e não saiu o apelo. Eu falei, é hoje que eu vou ver uma conversão, né, de uns muçulmanos, mas não saiu um apelo. Depois eu fui perguntar ao pastor, e ele disse assim, olha, os muçulmanos gostam muito de história, e quando a história é boa, eles vão no rastro dessa história. Enquanto eles vão pensando essa história, eles vão começando a rever os seus valores, confrontar o que eles sabem. E quando eles encontram, então, ali razão para transformar isso numa decisão, eles fazem por si só. Não precisamos pressioná-los ou nem mesmo, às vezes, fazer um apelo. Eles mesmos nos dizem, olha, nós entendemos que então é Jesus e nós queremos seguir esse Jesus que você está dizendo. E Jesus estava fazendo isso com uma parábola, estava dando a esse homem essa oportunidade de que essa história fizesse sentido na vida dele. Mas será que essa história faz sentido na vida da Local, na vida da Renovo, na vida do pastor Ricardo? Será que hoje eu estou vendo com um olhar que não se desvia? Porque essa parábola começou a falar de 2 pessoas que viram, mas desviaram os seus olhos. Então, às vezes eu estou na minha cidade, e aí eu começo a passar por um determinado sítio dessa cidade, e eu observo que antes não tinha, mas agora tem. Agora tem uma roupa que fica ali, tem uns colchonetes que ficam ali. Me parece que alguém passou a dormir naquele local. E aí eu passo um dia à noite, e então eu vejo claramente que existe realmente um desabrigado, alguém que está a viver naquelas condições de sem moradia. E aí o que eu faço? Eu vejo e me envolvo, eu vejo e desvio os meus olhos. Eu vejo e mudo o sentido da rua, porque eu não quero me expor a perigos, ou mesmo não quero me expor a essa própria história. Eu venho de um país, e acho que alguns aqui vieram desse mesmo país, que quando vemos alguma pessoa que pode ser ligada à criminalidade ou coisa do tipo, nós logo tomamos decisões, né? Ou voltamos, ou mudamos de posição, ou nos armamos de alguma forma para tentar nos defender se alguma coisa acontecer. Mas percebe que esse não é o chamado do discípulo de Jesus, mas se torna automático.
se torna o natural para nós. E a pergunta é, nós somos chamados para viver no natural ou no sobrenatural? Será que talvez a gente não tem que se expor a determinadas circunstâncias para que nós possamos, naquele ambiente e naquela situação, demonstrar o amor de Jesus de uma forma que essa pessoa não vai conseguir não pensar em Jesus de uma forma que Jesus entre mesmo na sua história? Uma vez, um morador de rua que nós assistíamos com alimento na igreja, ele perguntava: por que vocês fazem isso? A gente não quer saber de igreja. Não quer saber de igreja? Por que vocês dão comida? Por que vocês fazem isso? E aí a resposta de uma das pessoas da equipa é: olha, isso pode não estar transformando a sua vida, mas está se transformando a nós. Porque quando nós olhamos o estado de vida que nós vemos em você, nós vemos o que Jesus já fez na nossa vida, e é um convite a nunca mais voltar à vida velha, porque essa vida velha não tem jeito. E se você não vier para o lado de cá, essa escolha é sua, mas nós escolhemos estar aqui e ainda ser balão de oxigênio para você que está do lado de fora. Você não acha que essa pessoa saiu e isso ficou na vida dela de alguma forma, e depois essa pessoa não teve um encontro com o Espírito Santo? Teve testemunhos dessa história. Porque nós nos posicionamos ao invés de nos tornarmos indiferentes. A primeira barreira que a misericórdia encontra na vida da igreja é a indiferença. É a indiferença, e ela precisa ser quebrada. Às vezes não é maldade, é distração mesmo, sabe? Às vezes nem é maldade, é simplesmente você se protegendo demais. Enquanto que você não deveria temer a sua própria vida, porque a vida que você tem agora não é mais sua. A vida que você tem agora não lhe pertence. E lembra que Paulo disse: estar com Ele é melhor. Mas enquanto não podemos estar com Ele, precisamos estar aqui. Enquanto estamos aqui, precisamos funcionar de um jeito que Ele espera que nós funcionemos. Às vezes, a minha e a sua vida, não é que ela não perceba a dor do outro, mas a gente não se sente impulsionado ou com um desejo de amor maior que nos leva a uma ação por isso. O dom de misericórdia, ele começa então com olhos treinados, onde nós todos os dias buscamos oportunidade de ser igreja na vida das pessoas. Isso no corpo de Cristo e também fora do corpo de Cristo, como igreja manifesta para aqueles que estão lá fora. Quem vive cheio do Espírito Santo pede todos os dias uma oportunidade ao Senhor e diz: Senhor, abre os meus olhos para ver o que Tu vês e ver como eu posso ser útil para que outras pessoas Te conheçam como eu Te conheço. Essa deve ser uma oração nossa de compromisso, não só uma oração de dar-me o pão de cada dia, mas Senhor, faz com que eu possa repartir o pão que eu recebo. Ele nos dá pão para comer, sementes para semear, Ele nos chama para partilhar a vida. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que a vida da igreja no primeiro século era uma vida de partilha. Todos tinham tudo em comum, comiam do mesmo pão, partilhavam o pão nas suas casas, oravam juntos, intercediam uns pelos outros. Eles eram comunitários e nós não devemos andar diferente disso. É claro que muitas das ações daquele tempo eram fruto das necessidades que brotavam da conversão. Era quase que um desenraizar completo. Você aceitava seguir o caminho e você era deixado por todos aqueles que você tinha relacionamento. Você já não tinha mais aquela posição social, você às vezes não tinha mais família. E nós vemos uma grande mobilização na própria igreja para suprir essas necessidades. Você vê Barnabé, você vê tantas doações generosas para que aqueles que não tinham passassem a ter. Mas nos nossos dias ainda há pessoas que não têm. E a igreja continua sendo a mesma. E a missão continua sendo a mesma. E o Espírito que nos move continua desejando a mesma atitude de nós. Que nós possamos olhar com um olhar que não se desvia. Então quando você vê, meu irmão, não passa essa chance para outro. Seja você a tomar uma posição. Se você viu, é tua oportunidade.
Não vai lá e pede à igreja para dar um cabaz a ninguém, não. Vai tu e faz. Vai tu e reparte do que tens. Vai tu e multiplica o que você tem. Não vou lhe dizer para dividir, não, porque eu sei que o Senhor vai cuidar da sua despensa todas as vezes que você repartir ela com alguém. O azeite não vai acabar, a farinha não vai se esgotar, enquanto não chegar mais na sua casa, o que você tem será suficiente. Agora, não passa a oportunidade, não transfira a outro o privilégio de exercer o dom que o Espírito Santo te deu, de dar consolo, graça, de dar assistência, de confortar alguém que passa por uma situação difícil. Segundo o ensino, é sentir, é um coração que se move de compaixão. No verso 33 diz que mais um samaritano. Então 2 viram e desviaram os olhos, mas um samaritano, vendo, encheu-se de compaixão. O samaritano, ele era considerado, vocês sabem bem disso, um inimigo dos judeus. Mas foi esse, o improvável, o da onde não se esperava coisas boas, é de lá que veio um movimento de compaixão e de assistência àquele que estava necessitado. A misericórdia bíblica, ela envolve empatia verdadeira. Sentir a dor do outro como se fosse tua. Queridos, quando no domingo chegou a notícia do óbito desse filho, a minha esposa me disse na quarta-feira, no domingo nós recebemos, na quarta-feira ela disse assim: como que pode? Nós não conseguimos não pensar nele. Porque a todo momento nós estávamos articulando, ou pensando, ou escrevendo alguma coisa, ou tentando fazer algum movimento, porque não era pacífico para nós saber que alguém do corpo de Cristo estava a passar por uma tragédia tão grande. Sabe? Isso precisa ser sentido da maneira que você consegue sentir. Eu jamais poderei dizer a ele: olha, eu sei o que você está sentindo. Apesar de que eu já perdi um filho e já sepultei um filho. Mas cada história é uma história. Cada história é uma história. Cada vida é uma vida, cada dor é uma dor. Eu nunca, mesmo tendo sepultado um filho ainda criança, eu nunca iria dizer para ele, sepultando o seu filho de 27 anos, que eu sei o que ele sente. Mas eu sei que eu senti uma dor junto com ele. Na dimensão do que o Espírito Santo me deu a discernir. E até ontem, quando foi feito o sepultamento, estávamos em contato e tentando acompanhar esse processo, mesmo que lá em outro continente, e tentando perceber como que nós podemos, mesmo que em oração, ser presença na vida de alguém que passa por uma tragédia de proporções inimagináveis. O Espírito Santo, ele molda o nosso coração para que a gente possa suportar coisas que a gente nem imaginava que era capaz. Então, quando você sente e não é indiferente, mas você absolve aquilo, você não trouxe um mal para a sua vida. Você trouxe uma oportunidade de crescimento para a sua vida. Eu tenho certeza que os pais da nossa igreja que sentiram a dor com esse pai, eles estão olhando os filhos de uma maneira diferente. Eles estão olhando a oportunidade de estar com os filhos de uma maneira diferente. Porque às vezes a gente está querendo dar tudo que a gente acha que tem que dar para os nossos filhos e a gente não está dando a presença. A gente não está dando a ele a certeza de que os amamos. Porque não são as coisas que damos às pessoas que faz ela ter certeza que nós a amamos. Não é verdade? É possível dar um algo destruidor a alguém. É possível alguém dar a um filho nosso uma droga para que ele use pela primeira vez, um tabaco para que ele use pela primeira vez. Não são as coisas que ganhamos que nos fazem sentir-nos amados. É mais do que palavra de afirmação, que eu sei que é uma linguagem de amor. É mais do que toque físico, é presença. É presença, é uma presença de um estar gostoso, de um estar porque vale a pena estar, sem interesse, amor por amor.
Então, quando nós deixamos a dor do outro passar pela nossa vida, nós crescemos com isso. E é o Espírito Santo nos lapidando, e nos melhorando, e nos tornando melhores, porque a missão que Ele tem para nós é grande. E tudo que nós estamos vivendo agora nos promove e nos ajuda a chegar à próxima estação, que é maior e melhor do que tudo aquilo que nós já vivemos. Então, o seu próximo nível passa por você entender qual é a sua oportunidade agora, de ser discípulo de Jesus agora. E então Ele te coloca nesse próximo nível. Esse próximo nível te transforma. Sabe, o José, lá de Chipre, ele foi escalando essa vida em Cristo Jesus e ele foi mudando. Em Atos 4, verso 36 e 37, que então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da exortação ou filho da consolação, levita e natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, né, esse que foi chamado, né, filho da consolação, ele tinha até um outro nome, mas os discípulos de Jesus, os apóstolos, começaram a dizer assim: esse homem, esse José, ele se parece tanto com o Espírito Santo. O Espírito Santo está tão presente na vida dele, porque o Espírito Santo, Jesus não disse que era o Consolador, e ele falou assim, ele é tão cheio do Espírito Santo, que ele é filho da consolação. Aonde ele está, o Espírito Santo está. Onde esse homem se manifesta, o Espírito Santo se manifesta sobre a vida das pessoas, em atitudes, em amor, em generosidade, em um olhar sem compromisso com o gosto das pessoas ou com a aceitação das pessoas. Ele só queria ser útil ao propósito de Deus na sua vida. Você lembra que quando Paulo e Barnabé se desentendem por causa de João Marcos, ele faz um diagnóstico e percebe, Paulo já está muito à frente, eu vou deixar Paulo ir sozinho e vou ficar com Marcos. Ele fica com João Marcos e ele cuida de João Marcos. Lá na frente, Paulo então pede que mande para ele Marcos, porque era útil para ele. Mas por que era útil? Porque esse homem cheio do Espírito Santo de Deus viu o que Paulo não conseguia ver naquele momento. Ele viu com um olhar de compaixão. Imagina, esse homem falhou na sua viagem missionária, na sua primeira viagem missionária. Eu vou deixar ele como um falhado para trás, ou eu vou ficar com ele como um discípulo e vou investir na vida dele até que ele se torne aquilo que eu vejo sobre ele, aquilo que eu acredito que é possível pela manifestação da presença de Deus na vida dele. E aí Marcos nos entrega um evangelho, Marcos nos entrega muitas oportunidades de reflexão sobre a sua vida, o quanto ele foi útil depois, também no ministério do apóstolo Paulo. Olha, percebe como que olhar e se mover com compaixão, mesmo que alguém discorde, mas o Espírito Santo está ali para testificar em você, então você recebeu um privilégio, um chamado para cuidar do improvável, daquele que para alguns é falhado, mas para você é uma pedra que vai ser lapidada para atingir o valor que Deus já deu a ela, aos olhos dos homens. Porque para Deus já vale isso. Para Deus já vale mais do que o mundo inteiro. Esse Barnabé, esse filho da consolação, é uma inspiração para nós hoje, sobre o dom da misericórdia, que não é sobre recursos abundantes. É sobre a capacidade de você dar tudo que você tem, sendo pouco ou muito. O que você tem para dar? Dê isso. Lembra que uma vez, uma pessoa pediu a 2 discípulos de Jesus uma esmola e eles disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso lhe damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. O problema é que às vezes a gente diz, eu não tenho prata e não tenho ouro, e fica por isso mesmo. Você não tem prata e não tem ouro, mas o que você tem? Está disposto a dar? Talvez o que você tem é a fé. Irmão, você tem muito, porque o justo vive pela fé. E aqueles homens deram a fé, não foi? Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Vamos nos mover em compaixão. Vamos dar o que nós temos.
Vamos deixar que essa nova natureza recebida em Cristo Jesus, construída pelo Espírito Santo em nós, se torne a nossa identidade, assim como foi para Barnabé, o José que foi transformado em filho da consolação. Que muitos filhos do Consolador, do Espírito Santo, muitos filhos da consolação, sejam conhecidos nesta família local, para a glória de Deus. Terceiro, agir. Mãos que tocam e servem. O texto nos vai dizer no verso 34 a 35 que ele tratou dele, aplicou azeite e vinho, colocou no seu animal, levou até a estalagem, cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 denários, deixou 2 dias de serviço pago para ele e disse: olha, eu tenho aqui uma palavra empenhada, se exceder, não deixem de cuidar, continue cuidando, porque o que exceder, depois eu volto e pago. Esse homem foi lá e fez o que tinha que fazer. Isso envolveu o tempo dele, isso envolveu os seus recursos financeiros, envolveu esforço físico. Ele não parou de cuidar, ele fez com o que tinha, ele fez a partir do que tinha. Ele direcionou cuidado nos dias em que ele não estaria perto daquele homem. E talvez certeza que essa parábola foi construída numa perspectiva de que aquele homem não conseguia seguir viagem com ele. Senão Jesus fala, senão ele botou em cima da montaria, mas Jesus queria dizer assim, era grave mesmo. Essa história de meio morto é praticamente morto. Esse homem precisava ficar hospedado e ele pagou a hospedagem. E ele disse, olha, quando eu voltar eu cubro o restante. E como é que esse homem sabia que ele ia poder pagar o restante? Será que ele não poderia ser o próximo a ser saqueado pelo caminho? É só uma parábola e eu estou só construindo coisas. Mas às vezes a gente não faz porque a gente se preocupa com amanhã. Essa parábola é construída numa base de um lugar perigoso. Os assaltantes continuavam soltos. O texto não diz que eles foram presos, não. Será que esse samaritano não seria a próxima vítima? E às vezes a gente está só retendo, porque a gente está com medo de amanhã, a gente está com medo da reforma, a gente está com medo do tempo que a gente não vai ter tanta força, tanta oportunidade, a gente está só pensando em construir coisas para lá. E como é que estamos construindo coisas agora? Parece pouco, irmãos, doar para equipar com ar-condicionado uma igreja, mas isso é muita coisa, sabe? Porque isso é algo que você está fazendo, já está desfrutando, e os teus olhos estão permitindo ver o que a tua semeadura está a fazer na vida de outras pessoas, que vão estar mais confortáveis, sejam no inverno ou no verão nessa casa, para abrigar melhor as pessoas que vão estar, sabe, sem ter que se abanar, sem ter um leque na mão, apenas concentrado, ouvindo a palavra de Deus e recebendo a porção para a transformação da sua vida, porque o Evangelho é o poder de Deus, queridos. E a gente não pode deixar que ele se desvie porque está demasiado quente, porque está desconfortável o ambiente. Nós estamos fazendo isso para agora, mas às vezes eu não tenho recurso para oferecer, para custear o pagamento desses equipamentos. Sabe por quê? Porque eu estou juntando dinheiro para uma coisa que eu quero fazer daqui a 10, 20 anos. Isso não é mãos que tocam e servem. São mãos fechadas. E, infelizmente, mãos que não são disponíveis para agora. Tudo que nós temos é o hoje. Tudo que nós temos é hoje. Aquele jovem que eu comecei contando a história dele, ele chegou na quarta-feira em Portugal. Na quinta ou sexta ele viajou para Ibiza. No domingo ele estava morto. Um jovem dentista, com já cirurgião dentista, ou seja, especializações, cheio de projetos no Brasil. Jovem. Boa gente, sem uso de drogas, atleta. Perspectiva de vida dele maior do que a minha. Não é verdade? E agora estou eu vivo falando dele que já partiu. Será que você não está perdendo a oportunidade que vai ser a sua única oportunidade de construir coisas que duram para a eternidade? Isso não é sobre ar-condicionado, é sobre vidas.
Isso não é sobre prédio. É sobre a transformação da realidade de uma cidade inteira, de uma nação, de um continente. Nós estamos sendo chamados hoje, confrontados a pagar um preço suficiente para que tudo o que tem que ser feito, seja feito. É essa mensagem que esse samaritano deixa para nós. Olha, eu cuidei até aqui, está pago 2 dias, porque é o tempo talvez que ele programado se voltar por ali. Ele diz assim, mas se passar da conta, eu pago mais também. Então, se tem que fazer, temos que fazer. Se ainda não completou, vamos fazer até completar. É até que esteja concluído, é até que seja encerrado. O samaritano não ficou só no sentimento. Ele se aproximou, tratou das feridas, levou o homem até o lugar necessário. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. E ele não parou de fazer enquanto tinha coisa para se fazer. E mais, é uma parábola, mas ele não recebeu nenhum nome. Ele foi só atribuído que é um samaritano. Então pode ser qualquer um samaritano. Não é verdade? Pode ser qualquer uma pessoa. E às vezes as únicas motivações de ser generoso ou de expressar misericórdia com alguém é eu ser visto, é eu ser lembrado. Como é que é o nome do irmão? Peço desculpa. Eduardo deu uma ilustração ótima aqui sobre eu dar 100 euros a alguém e depois ela me parecer com sapatilhas novas e eu pensar, puxa, será que usou o dinheiro para comprar isso aí, né? Mas no fundo é porque a gente dá esperando que a pessoa fique presa a nós. Não? Obrigada a nós. Queridos, isso não é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma ação do Espírito Santo é como foi a de Barnabé, simplesmente deu o campo. Olha só uma história que acontece a seguir. Em Atos 4, Barnabé vende um campo que tinha e dá todo o dinheiro para o cuidado da igreja. Na sequência, em Atos 5, conta-nos do verso 1 ao verso 11 que Ananias e Safira faz igual, mais ou menos. Eles vão lá, vende um campo que tinha, separa a metade, vai aos apóstolos e entrega e diz assim, apóstolo Silas, está aqui, vendi o meu campo e está todo o dinheiro aqui. O texto diz que Pedro ainda pergunta para ele, é isso? Foi esse o valor? Ele diz, é esse o valor. Ele inspira e morre, cai. Pessoas pegam nele, levam para sepultá-lo. Nesse meio tempo chega sua esposa, no mesmo ambiente. E Pedro pergunta, olha, e sobre o campo, qual foi o valor? E ela diz o mesmo valor que o marido entregou para os apóstolos. Ele diz, esse foi todo o valor? E ela disse, sim. E ele disse, olha, está aí os pés, a porta ainda daqueles que sepultaram o seu marido, e ele já vem para levar você, e ela também morre e é sepultada. Que história trágica. Mas não é por causa de dinheiro, não é porque Deus estava preocupado eles terem dado a metade, não. Pedro deu ali para ele a razão daquilo. Pedro falou assim, quando você tinha o campo não era seu? Quando você vendeu não continuava sendo seu? Para que você mentiu para Deus? Para que você mentiu para o Espírito Santo de Deus? Ele disse assim, você não foi pressionado a dar, não te tomaram, era seu quando era seu o dinheiro de quando você deixou isso passar para a titularidade de outra pessoa, continuava sendo seu. Mas você mentiu para o Espírito Santo. E por que ele mentiu para o Espírito Santo? Para ficar tão bem na foto quanto era Barnabé. Porque é ato quase contínuo, um vende e o outro vende. E aí às vezes o outro fala assim, olha, o irmão fez aquilo ali, eu também vou lá e vou fazer. E vamos ver como o pastor vai falar para mim. O pastor não tem que falar nada para você. Porque o mesmo Espírito que te impulsionou a dar, ele te recompensará. Percebe? Nós precisamos tão somente entender que nós não estamos fazendo nada para ninguém, esperando um benefício que já não nos foi adquirido. Nós não estamos fazendo para ter, nós estamos fazendo porque já temos. Ninguém dá o que não tem. Então seja grato por ter e por poder fazer. E apenas isso. E o mais o Senhor lhe acrescentará, no seu devido tempo, como é prometido por Ele.
Se não for aqui na eternidade, com um tesouro que não é desvalorizado, que não enferruja e que não se perde. Uma coroa que não perece. O Senhor tem para nós a recompensa no seu devido tempo, mas Ele não vai deixar de cuidar de nós no tempo chamado hoje. Porque não é só para a eternidade que temos esperança, temos também para esta vida. E não é só para essa vida que temos, é também para a eternidade. Viver a misericórdia é um chamado para nós, para mim, pastor Ricardo, para você, igreja local, para Renovo, para todos nós. É um chamado a viver como um estilo de vida, o dom da misericórdia. Romanos 12, versos 6 e 8, o texto que o irmão ensinou muito bem aqui. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é o de profecia, usemos-lo na proporção da nossa fé. Se é o de serviço, servamos. Se é o de ensino, ensinemos. Se é de exortar, exortemos. O que reparte, faça com generosidade. O que preside, com zelo. E o que exerce misericórdia, com alegria. Com alegria. Irmãos, não é por nada que o Senhor vai fazer, é pela alegria, por aquilo que nós já temos. A misericórdia não é um ato isolado, mas é um reflexo diário do caráter de Cristo impresso em nós. É servir sem esperar reconhecimento, porque o nosso galardão vem do Senhor. A igreja local, no Porto, e cada um de nós, é chamado a ser um lugar onde a misericórdia é visível, é palpável. Isso não é apenas uma tarefa de alguns. Essa é a cultura do reino. É o ADN da igreja de Cristo. No final dessa parábola, Jesus ele pergunta uma coisa. Ele diz assim: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O perito respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Então, igreja local, vá e fazes tu o mesmo. Não é para honrar o ensino da EBD ou a mensagem. É para honrar o Espírito que vive em você. Porque quando você não exerce isso com sinceridade, como Ananias e Safiras não exerceu, estás a pecar contra o Espírito Santo, está a prová-lo, está a testemunhar mal da vida que você carrega dentro de você. Então, nosso chamado hoje é para abrir os olhos para as necessidades que estão à nossa volta. E há muitas. E se você fizer uma oração diária: Senhor, dá-me olhos para ver, um coração que sente, mãos que agem, Deus vai te surpreender já nos próximos dias. Sentir e deixar o Espírito Santo mandar no teu coração. E dizer assim: sente e age. Vê e entrega. Ser generoso de verdade. Não dá a metade. Não dizer assim: olha, você está precisando, eu vou te dar a metade. Não, dá até que seja completo. Faze o melhor, aquilo que você gostaria, a medida que você gostaria de receber. Faze essa, porque o Senhor vai cuidar e o Senhor vai honrar você. Eu quero orar com você. Se você de alguma forma sente que para você ainda é difícil viver na experiência desse dom e glorificar a Deus com a sua vida nesse sentido, então fale com o Senhor de forma sincera agora. Olha, Pedro deu uma oportunidade para Ananias quando ele falou assim: é verdade, esse valor é isso mesmo? Aquela era uma boa hora para Ananias falar assim: não é não, ô Pedro, eu fiz mal, eu agi mal. Seja sincero hoje, diga assim: Espírito Santo, me ajuda a ter olhos que veem e não se desviam, a ter um coração que sente e se move, e a ter mãos que agem, obedientes à tua voz, ao meu coração. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, pela oportunidade que vivemos nessa casa, pelo ensino que está sendo ministrado, e também agora ainda na palavra, a mesma mensagem complementando. Senhor, a tua igreja está tendo uma grande oportunidade de crescimento nesta área hoje. E eu sei que isso não vai ficar sem resultado, vai ter fruto para a glória de Deus. Nós abençoamos a missão desta casa. Declaramos uma igreja amorosa, generosa, uma igreja que age com misericórdia, uma família que gera consolação,
para uma cidade que tem muitos problemas, mas já tem a solução, que é Cristo. E a igreja de Cristo vai manifestar isso. Eu creio nisso, eu profetizo um futuro grandioso a partir do Evangelho revelado na vida de cada um membro dessa casa, na cidade, nas fábricas, na escola, nas universidades, em cada rua, em cada freguesia, em cada lugar onde os teus filhos caminharem. Os olhos vão ver, o coração vai sentir, e as mãos vão agir, e o reino de Deus vai se manifestar para a glória de Deus. Abençoe a vida do pastor João, da Priscila, da sua família, desta casa, desta família pastoral, desse chamado para ser uma família que vai gerar muitas famílias saudáveis para a glória de Deus. Nós os abençoamos no seu descanso, declaramos que o retorno será em grande, e que eles vão viver a partir desse segundo semestre será melhor do que tudo que já experimentaram, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Depois de uma mensagem tão boa, vamos louvar novamente o nome do nosso Deus, Príncipe da Paz. Para Ele cantamos, a Ele louvamos, a Ele seguimos e seguimos em adoração. Amém? Obrigado, pastor, pela palavra. Tu
irmão Daniel. Vamos terminar pedindo a Deus a bênção para esta semana. Ó glorioso Deus, como é bom vir à tua casa para, juntamente com estes irmãos, louvar e glorificar o teu santo nome. É esse o nosso propósito, Senhor, porque só tu tens o direito e a exclusividade de seres adorado. E nós te adoramos, Senhor. Aceita a nossa adoração. Aceita o nosso louvor, Senhor. Arranca de nossos corações aquele louvor que nós não sabemos dar-te. Mas estamos aqui, Senhor, porque te amamos, porque confiamos em ti e pedimos para que nos capacites a pôr em prática aquilo que ouvimos. Não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, porque a tua palavra tem poder para transformar corações, tem poder para nos transformar à imagem de Cristo. A tua palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê, e nós estamos aqui porque cremos em ti, Senhor. Ajuda-nos a permanecer em Cristo. Ajuda-nos a perseverar até ao fim e lança sobre os nossos corações a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, porque nós precisamos de ti. Precisamos que nos dês saúde, paz, o pão nosso cada dia, e precisamos que nos proteja, Senhor. Seja connosco e despede-nos em paz. Leva-nos até as nossas casas e dá-nos uma boa semana. E abençoa o nosso pastor lá longe, em nome de Jesus. Amém. O Senhor os abençoe. Uma semana abençoada.